Fala tripulante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dentro do canal. E esse é o primeiro de alguns vídeos nesse formato de apresentação barra review de plataforma, se é que isso existe. Fazer com você aqui uma visita guiada dentro de uma que vai ser, acredito eu, que uma das ferramentas mais importantes ao longo do ano de 2025, dentro das minhas três empresas, da Astronauta Martech, da Gêmeos Emoke e da Mindscope, tá? Essa ferramenta é a DocuFlows. Eu não os conhecia até um mês atrás, exatamente um mês atrás. Fui ver até quando que eu fiz o pagamento aqui, comecei a utilizar o período de teste e afins. Pode ser que, como eu, você também não os conhecesse. Eles são uma plataforma relativamente nova, não tem tanto depoimento, conhecimento de mercado. Se você procura na internet, você vai achar ali alguns anúncios e afins, mas não tem tantos depoimentos. Mas eu falei assim, tá parecendo muito bom, vou testar. Eu testei e realmente é muito bom. Tanto é que eu vou deixar aqui um print, eu até conversei com eles no WhatsApp, falei assim, olha, eu tô querendo testar, mas eu tenho medo de colocar as coisas das minhas agências, das minhas operações dentro da ferramenta, porque eu não conhecia vocês e não conheço ninguém que os conhecesse. Mas eu gostei muito, né? E aí me explicaram ali no suporte que eles estão investindo mais nesse ano para fazer realmente essa operação decolar, né, digamos assim. E eu comecei a testar, coloquei algumas coisas ali dentro da plataforma e eu vou mostrar para você como que funciona. Importante, eu limpei a ferramenta, tá? Eu apaguei tudo aqui para começar a fazer essa reconfiguração e vou fazer ela junto com você. Se você tem uma operação de agência, uma operação de tecnologia ou qualquer tipo de operação que seja complexa, em que você precise documentar processo, colocar as coisas em ordem e exigir que um determinado colaborador ou parceiro execute a leitura desses materiais, desses documentos, desses playbooks, desses SOP, como você chamar dentro da sua operação, eu vejo que uma ferramenta parecida ou exatamente a ferramenta que a DocuFlows hoje ela é ideal aí para o teu cenário, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E essa é a primeira interface aqui da DocuFlows. Vale lembrar que, como eles são novos, possivelmente tem alguns bugzinhos, né? Por exemplo, eu deletei todos os documentos aqui, não tem nada publicado, e mesmo assim o registro do que eu já tinha feito, ele segue ali como concluído. Dentro da DocuFlows, ela não é uma plataforma white label, tá? Então eu logo dentro de um ambiente que é docuflows.com, mas eu consigo fazer uma personalização aqui. Então eu tenho aqui hoje, ó, 38 membros, todo o nosso time está aqui convidado. Tem aqui as pessoas, né? Tá escondido ali por uma questão de eles não ativaram as contas ainda e afins. Eu subo para cá o meu logo, o nome, né? A gente definiu aqui como Escola de Tripulantes, que é o ambiente de educação e aprendizado aqui dentro da Astronauta Martech. E aqui eu tenho uma coisa muito importante. A gente está no mundo de inteligências artificiais, né? Então eu consigo desabilitar esse item aqui para não compartilhar os meus dados com a DocuFlows IA. Ou seja, os meus processos eles vão ficar aqui dentro da minha conta, não vão ser enviados para o provedor de inteligência artificial que está acoplado aqui dentro da ferramenta hoje, tá? Tem aqui as outras configurações de plano e afins, né? Opa. De plano e afins, configuração da empresa, e dentro do perfil a gente consegue fazer simplesmente o cadastro da foto de perfil, o nome e o cargo, tá? Isso daqui é o que por enquanto existe dentro da ferramenta. Eu de verdade não sei exatamente quanto tempo eles têm de mercado, tá? Mas eu já vi aqui alguns avanços. Esse painel analítico aqui ele não existia até um tempo atrás, passou a existir aí, acho que na semana passada ou na semana anterior, e eles seguem aí inovando em algumas coisas. Basicamente, num resumo muito breve, como que funciona o DocuFlows? Eu vou criar documentos. Então, eu vou criar aqui um novo documento, tá? E aí, tudo que eu crio aqui se chama documento. Então, o que que eu estou criando aqui? Bom, eu estou criando aqui um documento que ele é processo de XPTO. E esse processo ele tem várias etapas. Então, eu vou colocar aqui, ó, este documento detalha as etapas do playbook para a execução de XPTO. E aí eu vou detalhar tudo aqui. Todas as etapas do processo. Então vou colocar aqui etapa 1, etapa 1, etapa 2. Todas as etapas, elas vão estar detalhadas aqui.
Tem um hackzinho aqui que a gente tem, por exemplo, hack para otimizar XPTO com a N, com a X, com alguma coisa. Por exemplo, estou fazendo aqui um processo que ele é para... Deixa eu aumentar minha tela aqui. Estou fazendo aqui um processo que ele é um processo para a gente fazer a... Vamos pensar em alguma coisa mais complexa. Não gostei dessa tela aqui. Deixa eu chamar a tela. Aqui. Estou fazendo um processo mais complexo de criação de e-mail marketing. E aí eu tenho ali as etapas. Primeira etapa, planejamento de e-mail, como que a gente faz. Segunda etapa, como que a gente aprova isso com o cliente. Terceira etapa, criação de conteúdo. Quarta etapa, implementação do e-mail marketing no RD Station. Quinta etapa, teste do e-mail marketing. O que que a gente testa? Qual que é o checklist de teste que a gente faz? E eu coloco uma etapa extra, um hackzinho para, por exemplo, utilize o chat, como utilizar o chat GPT e a pluga para gerar um assunto diferente para cada lead da sua base. Inclusive, eu devo lançar daqui uns dias um vídeo fazendo exatamente isso para você aqui no YouTube. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa ativado o sininho aqui das notificações para você aprender a fazer isso, que é um fluxo que eu uso bastante aqui dentro do meu dia a dia hoje. E aí eu volto para a etapa 6, 7, 8, 9, 10, tá? É legal aqui porque o que que acontece? Todos os itens, agora eu baguncei minha tela, né? Tô aprendendo, gente. Um dia eu chego no modelo ideal aqui, tá? Prometo para vocês. Todos os itens aqui, eles têm um iconezinho. Então eles vão aparecer nesse formato aqui para a pessoa poder ver, acompanhar e afins. E um deles que eu tenho aqui é, por exemplo, alerta. E aqui eu vou ter que colocar aqui, ó, lembretes importantes. E aí o que que eu posso colocar aqui? Alguma coisa que vai causar medo no meu time, que ele vai ficar com aquele receio de esquecer disso daqui, porque eu alertei ele que isso daqui era muito importante. Exemplo prático. Vamos imaginar que a gente está trabalhando realmente ali com os e-mails marketing, né? E uma das coisas que ele não pode esquecer quando a gente está falando dos e-mails marketing é justamente checar a base para qual vai ser disparado o e-mail, checar as bases de exclusão, checar se tem mais algum e-mail sendo disparado naquele mesmo dia que pode conflitar com esse e-mail marketing que eu estou fazendo o disparo. Então eu consigo colocar aqui os alertas e voltar para todas as etapas que eu tenho ali do meu documento, tá? O que que eu consigo colocar dentro desse documento? O que eu precisar. Em que sentido? Vamos imaginar que lá na etapa 1 eu tenho um vídeo. Então eu consigo inserir aqui um vídeo e o link do vídeo do YouTube. Vou pegar um vídeo nosso aqui do YouTube. Deixa eu pegar um vídeo nosso aqui. Vamos pegar esse daqui de treinamento do chat GPT. Vou copiar o link aqui. Beleza. Inclusive, se você não viu esse vídeo aqui ainda, tá bem legal, tá? De como usar o chat GPT para aprender mais sobre o seu tom de voz para escrever no teu estilo. Coloquei um vídeo aqui, tá? Eu tenho um documento. Vamos imaginar que... Opa! Documento, anexo, desculpa. Vamos lá, vou explicar para você a diferença, tá? Eu tenho um anexo aqui. Esse anexo, ele vai ser, deixa eu pegar aqui, material complementar sobre tom de voz, subir ele para cá, tá? O documento é um documento interno. Vamos imaginar que eu já tivesse um material, né, produzido, um documento, por exemplo, esse aqui é o processo de XPTO. Vamos imaginar que eu tivesse um outro processo, eu quisesse anexar ele aqui. Aqui eu teria todos os documentos da DocuFlows. Esse que eu estou criando agora que é o documento sem título, né? Coloco aqui todo o meu texto, então consigo aqui mudar a ordem, inclusive, então Loren Y, consigo colocar aqui o texto que eu precisar, tá? Consigo fazer toda a formatação, então aqui no formatar eu consigo aumentar tamanho, deixar em itálico, consigo fazer uma citação, caso eu queira fazer uma citação, definir como H1, H2, H3, então cliquei uma vez aqui, ele define o título, cliquei uma segunda vez, ele tira esse título, consigo definir aqui um texto mágico, cada vez que eu utilizo, eu tenho 500 créditos disponíveis, cada vez que eu utilizo, ele vai consumir um crédito, então eu posso colocar para ele aqui, por exemplo, ó, estou fazendo o documento de como fazer e-mail marketing no RD Station. Escreve para mim o parágrafo inicial deste documento.
E aí eu vou gastar um crédito aqui, ele vai escrever para mim um parágrafo inicial, que é a base para eu começar aqui. Vou colocar aqui inserir, e aí ele me escreveu aqui esse conteúdo. Então eu tenho aqui uma IA integrada aqui como se fosse um copiloto, para que eu possa trabalhar dentro do dia a dia, né. Tem aqui o vídeo que a gente subiu, perdão. Consigo subir para cá imagem, vídeo, arquivo, GIF, consigo colocar um divisor. Imaginar que eu vou fazer vários assuntos aqui, eu consigo colocar vários divisores aqui, tá? E tudo isso, à medida que eu estou fazendo, ele está salvando aqui, ó, atualizado a poucos segundos, tá? Então esse documento ele fica sendo atualizado ali, praticamente que em tempo real. Anexei aqui o arquivo, posso mudar o nome, posso tirar ali o itemzinho que eu tenho de ponto .pdf, ele vai ficar com o nome que eu coloquei aqui. Ou posso vir aqui e substituir por baixe o material de apoio. E aí eu apago o inicial, apago o final, mudei o texto aqui, o texto fica clicável para eu poder utilizar. Edu, mas tudo isso que você está fazendo, toda essa ordem aqui, afins, eu podia fazer em qualquer lugar. Eu podia ter ali um documento do Word. Qual que eu estava usando? Acho que era esse daqui. Eu podia ter ali um documento do Word, um documento no Google Sheets, num slide onde tivesse a ordem de tudo que ele precisa fazer. Posso colocar tudo isso no Google Drive. Qual que é a grande vantagem que você está vendo em utilizar isso dentro da DocuFlows? Bom, basicamente, esse documento que eu criei aqui, eu vou dar um voltar, tá? Vou dar um nome para esse documento, então vou colocar aqui exemplo de processo. E aí eu vou definir um responsável. O que é isso? Quem que vai atualizar esse documento? Por exemplo, esse documento aqui sou eu que vou atualizar. Então vou me colocar como responsável aqui. Se eu conseguir me colocar como responsável, acho que eu fico automaticamente assim que ele publica ali, mas não achou meu nome. Enfim. Ele pertence ao Eduardo. Ou seja, quem documentou esse processo. Perdão que eu não compartilhei minha tela, né? Quem documentou esse processo foi o Eduardo. Ó, eu estava nessa tela aqui, não sei em que momento que eu parei de compartilhar, eu estava nessa tela aqui, dei um voltar, né? Defini o nome aqui, e aí eu cliquei aqui para definir um responsável. Quem criou esse processo fui eu. Mas pode ser que a pessoa que vai ser responsável por atualizar esse processo é outra pessoa. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um processo que ele é um processo sobre e-mail marketing. E quem vai atualizar esse processo sobre e-mail marketing é a nossa head. E eu coloco o nome dela aqui e atribuo que esse documento agora pertence a ela. Então ela automaticamente vai ser editora desse meu documento, tá? Então, essa atualização aqui é um dos pontos. Eu tenho todos os proprietários aqui. Segundo item, eu vou mover ele para uma equipe. Quem que vai ter acesso a esse documento? É todo o meu time ou é só o meu time de inbound? E aí eu defino que esse playbook é um playbook do meu time de mídia, do meu time de CS. É um playbook que o cliente tem acesso, vamos supor que eu coloque o cliente aqui. Então eu consigo ter uma organização de equipes aqui dentro. Além disso, eu tenho aqui todas as configurações. Ou seja, eu obrigo que as pessoas façam a etapa 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, ou eu deixo elas verem essas etapas de maneira livre na ordem que elas preferirem. Eu defino um prazo de conclusão. Assim que esse documento aparecer para as pessoas, elas têm 7 dias para concluir, ou 30 dias para concluir, ou o período que eu quiser. Ela tem que concluir em 90 dias. Porque esse documento é um documento com o qual ela pode pedir promoção. Aí ela me pediu uma promoção, ela fez aplicação para uma vaga para ser promovida dentro da minha agência. E eu dou play nesse documento aqui para ela. Eu falei assim: ó, a partir de agora você tem que cumprir essa série de requisitos para que a gente possa fazer a avaliação da sua promoção daqui 90 dias. E ela vai ter esse documento para ela seguir. E ali eu posso colocar a planilha de meta que ela tem que preencher, as reuniões com o cliente que ela tem que fazer e documentar, os processos que ela tem que ensinar outras pessoas do time, tudo o que eu precise ali. Data de expiração. Se você não fizer em 30 dias, você não vai conseguir mais acessar esse documento. Ou em um ano, tá? Programar alerta para verificar o documento periodicamente. Um exemplo prático disso daqui, tá? Eu pensei aqui em criar um documento, que ele é um documento para registrar
todos os nossos clientes. Então, todos os clientes da agência vão estar nesse documento. Eu vou ter um documento chamado carteira de clientes, e ali eu vou ter 1, 2, 10, 50, 200 clientes. Cada um deles é um arquivo. Então, eu clico ali, conheço sobre a operação da Astronauta Martech, conheço sobre a missão, visão e valores da empresa, coloco ali qual que é o meu contrato. Ó, para esse cliente aqui a gente faz gestão de mídia paga, o investimento é um ticket médio, baixo, alto. Eles fazem o nosso único cliente que faz investimento no TikTok. Para esse cliente aqui a gente vende horas de desenvolvimento. Com esse cliente a gente ganhou case de sucesso. Todo esse histórico do cliente. Só que eu quero que todos os meses o meu time revise esse material. Então, a cada 30 dias, esse material vai ser revisto. Eu vou criar um outro documento, que ele é um documento do meu RH, explicando qual que é a política de férias, de benefício, de day off, de horário, de como é a nossa flexibilidade de agenda, de tudo isso. E todo ano eu quero que esses colaboradores revisem, ou a cada 6 meses, uma vez a cada 6 meses, eu quero que eles revisem esse material. E eu posso exigir que a pessoa assine quando ela terminar esse material. Um exemplo prático disso daqui. Vamos imaginar que a gente faz um documento onde a gente explica a importância de manter todos os dados de uma conta de RD Station Marketing seguros, de não fazer exportação de arquivo de maneira indevida, seguir todos os processos para isso, de como a gente lida com dados sensíveis, de quais são as nossas regras de exclusão e arquivamento de material. Tudo isso tem uma implicação, às vezes, até legal e contratual, dependendo do nosso tipo de operação. E aí eu posso exigir que essa assinatura ela seja necessária. Então coloca aqui, ó, declaro que estou ciente de que eu não posso fazer isso e aquilo, ou de que eu preciso fazer isso e aquilo. E aí tem um limite ali de créditos por mês para essas assinaturas acontecerem. Então nem tudo precisa ser assinado, obviamente, né? Então eu consigo fazer essas configurações aqui, que por si só eu não consigo fazer lá dentro de uma outra, não de uma plataforma, mas de um conjunto de materiais, né? Aqui fica tudo mais automatizado. Além disso, ele estima aqui o tempo de conclusão. Então, por exemplo, eu contratei uma pessoa hoje para o meu time, e essa pessoa acessou a plataforma ali pela primeira vez. Ela sabe que ela tem 6 horas de conteúdo para ela consumir, e ela vai se organizando. Esse documento são 2 minutos, outro documento são 5 minutos, outro documento é meia hora. Então eu consigo organizar isso aqui dentro da plataforma. E aí, além disso, aqui eu tenho os botões de configuração, né, que a gente já mexeu. Consigo mudar o tipo, então eu consigo colocar aqui processos, políticas e dados de companhia. Por exemplo, os clientes eu pretendo colocar aqui em companhia. Vamos imaginar que eu mando equipamento para o meu colaborador. Eu tenho uma política sobre o uso de equipamento. Eu tenho uma política sobre horário. Tenho uma política sobre benefício. Eu tenho a história da empresa. Eu tenho como funcionam os nossos eventos. Como que você faz para participar dos eventos? É uma política. E eu tenho todos os processos. Como que eu uso o Slack, o Gmail, o Google Chats, o WhatsApp? Qual que é a política sobre o WhatsApp na empresa? Como eu uso o WhatsApp para o meu cliente? Então eu posso dividir uma mesma coisa entre dois. Então eu crio um documento que fala como eu uso para o cliente sobre o WhatsApp e um outro que é a política da empresa sobre o uso de WhatsApp. Então eu consigo definir aqui o tipo. Além disso, eu consigo distribuir ali dentro da equipe, duplicar e ver métricas. Então eu consigo saber, lógico que aqui eu preciso ter as pessoas, né? A taxa de conclusão média. Então, assim que as pessoas começam esse documento aqui, ou as pessoas que estão alocadas nesse documento, 0% concluído ou 100% concluído. Quem está atribuído, então, eu tenho todas as 38 pessoas da agência que precisam executar, precisam fazer esse documento. Quantas ainda não fizeram, quantas estão chegando no limite do prazo, quantas fizeram agora recentemente, quantas já concluíram. E eu consigo exportar esse dado aqui, tá? Então, sobre o documento, a gente consegue organizar ele nesses formatos. Eu vou voltar aqui para o nosso documento de novo, vou vir aqui em ver detalhes. Opa, peraí, calma aí que eu estou perdido aqui ainda. Deixa eu só ver como eu volto para onde eu estava. Documentos, documentos. Ué, pera aí, algum lugar aqui eu tenho que voltar pra lá, pra tela que eu tava. Calma aí, calma aí, calma aí.
Aqui, ó, vou sair do analítico, vou vir para documentos. Quando eu cliquei ali, ele foi para o analítico, né? Abrir aqui, tô nesse documento, tá? Não tá, eu não pedi para ninguém fazer esse documento ainda, mas eu vou colocar ele aqui como ativo. Assim que eu coloquei ele como ativo, ele fica verdinho aqui, né? E por enquanto ele não está alocado para ninguém. Então, quando eu chego aqui na minha tela de início, não tem nada aqui ainda, certo? Se eu pego esse documento e eu coloco ele dentro da equipe da escola de tripulantes, automaticamente ele vai entrar nessa fila aqui. O que eu tenho então? Eduardo, 0% concluído. Eu tenho um documento pendente e eu tenho 0 minutos de leitura restante. Ele ainda está processando ali e afins, né? Porque aqui ele está 2 minutos, aqui está 0. E aí eu faço esse documento. Então, eu vou vir aqui e vou iniciar. Aí eu vou passar por todas as etapas do documento, tá? Todas as etapas que eu coloquei ali, ó, ele vai dando um checkzinho em todas elas. Ah, parei no meio porque deu um problema num cliente. Não tem problema, tá 66% concluído. E aí eu venho aqui e eu continuo o documento de onde eu parei. Acabei esse documento, marquei como concluído. Ele vai estar como 100% aqui, então ele fica aqui em concluídos, tá? Preciso revisar esse documento. É só vir aqui e revisar o documento. Então, para o usuário, é muito simples ele passar por todos os playbooks da tua empresa usando a ferramenta. E aí agora vem um ponto aqui que é bastante importante. Vamos pensar que a gente está trabalhando, vou voltar no exemplo ali do e-mail marketing. A gente usa o editor de e-mail marketing da RD Station já desde sempre, né? A gente aqui é parceiro astronauta desde 2018 e a GMZ e Amok, eu não vou lembrar desde quando elas são parceiras, mas também tem um bom tempo ali. E a gente passou por várias atualizações. Então, mudou o editor de e-mail, mudou o editor de landing page, mudou o CRM, agora lançou um monte de integração nova ali entre o marketing e o CRM. Pensa que eu criei um documento hoje, mas daqui 6 meses a ferramenta que eu uso atualizou. O que eu consigo fazer? Dentro da ferramenta, eu consigo abrir o documento que eu vou atualizar. Lembra que eu tinha dado o exemplo, usando esse documento aqui de processo? Esse documento aqui pertence ao Eduardo, mas ele pertence ao meu head de mídia. E teve uma atualização lá no Facebook Ads. Ele vai editar esse documento aqui e ele vai clicar em notificar. E aí, ó, 2 pessoas serão notificadas imediatamente por e-mail. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, tivemos uma atualização neste documento. Você precisa revisá-lo. Ou eu posso descrever, é tipo uma nota. Vou colocar ali, ó, RD lançou uma nova atualização de e-mail marketing, no editor de e-mail marketing, então você precisa revisar esse documento. E aí eu posso escolher se eu vou manter o progresso no documento ou se eu vou reiniciar. Por exemplo, o Eduardo já tinha feito 40% do documento, só que 40% eram 10 conteúdos. Agora o documento tem 20 conteúdos. Então o Eduardo agora tem 20% do documento concluído. Eu vou manter ele aqui ou eu vou reiniciar? Obrigar ele a passar de novo por todas as etapas? Vai de uma decisão da gente ali na hora de mandar essa notificação. Isso daqui é o principal ponto pelo qual eu optei pela contratação da DocuFlows. Porque eu consigo, de uma maneira muito simples, atualizar qualquer documento dentro da minha base de conhecimento e avisar as pessoas que eu fiz essa atualização. Tá? Além disso, dá para personalizar aqui, né? Colocar um íconezinho, colocar um ícone de documento aqui. Deixa eu ver se tem aqui um bonitinho. Não, arquivo. Arquivo, file, pasta, desisto. Eu consigo avisar as pessoas sempre que eu tiver uma atualização de qualquer documento que eu coloque aqui dentro da nossa base, né? Então, assim, esse foi o principal motivo, né? Mas além disso, o que eu consigo? Na minha home, enquanto administrador, eu consigo, logo que eu abro, saber qual que é a média de conclusão de tudo que eu tenho. Então vamos imaginar assim: meu time todo precisa acessar um documento e concluir. O time de mídia precisa acessar 3 documentos. De inbound são 12 documentos. O time de inteligência artificial tem 5 documentos para acessar. Ele faz todas essas contas e traz para mim aqui
o quão educado o meu time está a respeito de todos os documentos que eu tenho dentro da ferramenta, tá? E eu consigo ter um painel com todas as pessoas, né? Então aqui está todo o nosso time, né? E no painel analítico eu consigo ver isso daqui. Eduardo está com 0% concluído. Leonardo acabou de acessar a plataforma hoje, inclusive, ó, também está com 0% concluído. Mas eles também ainda não têm nada atribuído, então é normal que eles estejam com 0. Então eu consigo visualizar isso daqui por pessoas, né? Consigo visualizar por documento. Então o nosso documento de exemplo de processo, todo mundo já fez o que precisava fazer ou ainda não? E consigo visualizar quiz. E aí a gente vai para o nosso próximo documento aqui. O que a gente vai ter? Dentro dos quiz, eu vou colocar aqui um novo quiz do zero, eu consigo testar o meu time sobre habilidades. Então, eu vou colocar aqui uma questão que vai ser questão. Vamos simular um questionário real? Acho que fica mais interessante, né? Vamos colocar aqui assim. Tenho uma base de leads para trabalhar de 7.267 pessoas. Preciso, toda quinta-feira, fazer o envio de um e-mail para esta base de pessoas, informando-as sobre as nossas novidades. Eu estou gravando no home office, gente, então pode ser que vocês estejam ouvindo alguns cachorros aqui de vez em quando, tá? Benefícios do nosso home office. Informando-as sobre as nossas atividades. Qual a plataforma ideal para fazer esta ação? E aí eu vou colocar aqui que a alternativa A é RD Station Conversas, alternativa B é RD Station CRM, alternativa C RD Station Marketing e alternativa D RD Station Mentor IA, alternativa C RD Station E-mail e alternativa E não consigo colocar, mas eu vou deixar aqui as perguntinhas. Essa aqui não existe, mas é para eu testar, igual a escola, né? E aí eu vou definir aqui que a minha resposta certa é RD Station Marketing. Posso até dar um reordenar aqui, acho que ele vai ficar bagunçando as coisas, não sei o que ele vai fazer, depois eu testo. Salvei aqui. É para reordenar as perguntas a partir do momento que eu tiver mais perguntas, né? Processou aqui a minha provinha. Aí eu vou colocar a pergunta 2. Temos um cliente que tem 8 vendedores e gostaria de ter uma automação para que, a partir de determinada etapa do funil de vendas, elas fossem distribuídas para um segundo time que também usa o CRM. Como podemos fazer este processo? E aí eu vou colocar aqui, ó, utilizando um fluxo de automação no RD Station Marketing, utilizando as automações de vendas no RD Station CRM. Vou colocar mais coisas, né? Ou todas as alternativas. E aí vou selecionar essa daqui como correto e vou salvar, né? E aí ele vai processar aqui, e provavelmente esse ordenar aqui é para eu mudar a ordem das perguntas aqui, ó, isso mesmo. Tem aqui as configurações, e aí o que eu posso fazer? Mandar o resultado por e-mail, e aí eu quero que o Eduardo receba os resultados quando alguém concluir. Um exemplo prático, a gente vai lançar agora em janeiro a nossa certificação, né, que vai ser a certificação Voo de Cruzeiro, dentro da GMZMOC. Todas as pessoas do nosso time vão fazer essa certificação e ela vai ter uma avaliação final, né? Para a gente poder certificar ou não, ou refazer a certificação, ou chamar esse colaborador para uma mentoria individual, caso precise, ou em grupo. Sempre que tiver uma resposta, eu quero que uma pessoa que vai ser responsável por avaliar receba esse quiz para dar um feedback, para evoluir essa pessoa na carreira, enfim, para o que for ali, né?
Então a gente tem aqui essa opção de resultado por e-mail. Posso mostrar as respostas na conclusão ou não? Eu quero ver se eu sou o aluno, eu quero ver se eu fui bem ou não, quero deixar que o aluno veja se ele foi bem ou não. Posso colocar as questões em ordem aleatória e as alternativas em ordem aleatória. Opa, deixa eu voltar minha câmera aqui que eu fiz coisa errada. Aí. Posso ver tanto as perguntas em ordem aleatória quanto as respostas em ordem aleatória. E o nível de aprovação. Você só vai ser aprovado nesse quiz se você acertar 80%. E aí, sendo aprovado, você vai receber ali um ok, um certificado, enfim. E essa parte é a parte que vem depois. Assim que eu fiz o meu quiz, eu atribuo. Então, eu quero atribuir esse quiz para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que fazer. Ou eu quero atribuir esse quiz somente para Alice. E aí eu posso colocar até um comentário aqui. Alice, como você se candidatou para a vaga tal dentro da agência, preciso testar as tuas habilidades com determinado software. Aqui está o nosso quiz para eu poder te avaliar de uma maneira mais simples. Preciso que você faça isso até sexta-feira que vem, meio-dia. Né? Ah, é mais de uma pessoa? Coloca todo mundo aqui. Time de mídia, a gente vai implementar uma nova ferramenta. Quero entender o quão engajados ou não vocês estão nesse tema para a gente poder evoluir, né? Então aqui eu defino o nosso quiz. Eu vou dar um voltar aqui e esse quiz ele fica disponível aqui dentro da ferramenta. No caso aqui, eu não coloquei nome nele, né? Onde eu coloco o nome? Estou descobrindo junto com vocês, tá? Eu também não tinha usado não. Sem título, não. Editar. Aqui, ó, coloco no editar. Aí eu vou colocar aqui, ó, RD Station Marketing. Teste de habilidades, teste de aptidão, enfim, o que for. Certificado de conclusão e etc, né? Então, basicamente, essas são as duas coisas que eu posso criar dentro da plataforma. Eu consigo criar documentos e eu consigo criar quiz, tá? Só essas duas coisas que eu consigo fazer uma criação aqui dentro da DocuFlows. Porém, eu consigo distribuir esses documentos e esses quizzes por pessoas individualmente ou por times, né? E para isso eu tenho uma camada de gestão. Então, eu sou administrador. Meu usuário aqui está como administrador. Porém, eu tenho usuários que são só leitores, 95% do meu time hoje, que eles vão visualizar os documentos nos quais eles estão permitidos. O André tem permissão para ver 7 documentos, minha plataforma tem 200, ele só vai ver os 7. Como colaborador, ele visualiza, cria e edita documentos. Ou seja, o meu líder. O meu líder de mídia cria todos os documentos para o meu time de mídia poder acessar. Um administrador faz a configuração, e aí eu fiz coisa errada, eu acho, porque eu cliquei aqui sem querer e eu não podia ter clicado. Um administrador faz a configuração de time, e aí assim que essa configuração de time está feita, ele consegue fazer com que o colaborador coloque ali as pessoas dentro de cada um dos respectivos times. E eu fiz coisa errada mesmo, quer ver? Porque eu não vou conseguir fazer o que eu preciso agora. Calma aí. Cliquei sem querer. E aí eu não sei como volta, porque eu estou usando agora. E como eu estou gravando no sábado, e sábado não tem suporte deles, eu acho, eu não vou conseguir voltar para o que eu precisava. Um colaborador consegue criar um time. E aí, da mesma forma que um documento foi atribuído a alguém, ele consegue ser atribuído a um time. Então, aqui do lado, né, estava aparecendo ali o times, é simplesmente criar um time, alocar as pessoas ali dentro e deixar tudo rodando, né? Aqui tem os times, ó. Então, mover para a equipe, que é a equipe que se chama Escola de Tripulantes Geral, ou a equipe de mídia, ou a equipe de inbound, enfim, todas as equipes disponíveis ali dentro da ferramenta. E aí, seguindo a nossa análise aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo acessar mesmo estando logado, ou eu deslogo aqui e mostro para vocês na área. Ah, eu consigo ver por aqui, ó. Vamos lá. O plano que a gente está utilizando hoje é esse daqui. Porém, existem outros planos e preços, tá? O que é importante você saber? Nós temos documentos que a gente consegue subir
dentro da ferramenta. Aquele PDF que eu subi lá, por exemplo, ou uma planilha e afins. Diferente de quando eu subo um link, esses documentos eles consomem espaço. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou subir um template de planilha. Se eu subo o documento do Excel, ele ocupa espaço. Se eu subo o link do Google Sheets, ele não ocupa espaço, né? E aí eu tenho aqui um limite de memória para subir essas mídias aqui dentro. Se eu subo um vídeo no YouTube, ele não ocupa espaço aqui dentro da ferramenta, tá? Nós temos as assinaturas. Então, o que, que são essas assinaturas? A cada mês, no nosso plano aqui, 50 assinaturas podem ser feitas. Vou dar um exemplo. Meu time tem 38 pessoas, contando comigo. Se eu coloco que o meu documento vai ser visto por todo o time, e todo o time precisa assinar um único documento, eu não posso ter mais de um documento assinado no mesmo mês. Porque daí meu time inteiro não vai conseguir assinar, vai ficar tipo uma fila de espera, tá? Então, vou dar um exemplo prático. A gente vai fazer um documento aqui sobre critérios de promoção. E sempre que a pessoa aplicar para uma determinada vaga, ela precisa assinar que ela está ciente das condições, que os dados que ela está fornecendo para a gente fazer a avaliação de competência técnica dela estão corretos. Aí eu posso ter uma assinatura, tá? Eu tenho aqui um limite de 50 equipes, que ele é igual ao limite de colaboradores, mais do que suficiente no nosso cenário, e o limite de documentos, tá? Então é uma plataforma que ela cobra aqui por limites gerais aqui de todos os itens. Imagino eu que a maioria desses aqui tenha como a gente contratar de forma individual, né, digamos assim, então consigo contratar créditos de adicionais, consigo contratar assinaturas adicionais, não sei se o restante aqui também não sei se tem planos além do plano de performance, mas assim, sob o meu ponto de vista, vale muito a pena, tá? Porque a gente ganha uma visão mais analítica dos nossos dados. E como eu fiz errado, né? Cliquei ali onde eu não podia, eu não tô incomodado com isso, eu não consigo voltar mesmo. Vou ter que abrir um suporte com eles para poder voltar o meu cadastro. Ele nem abre aquela telinha lateral ali. Como na agência a gente tem muito processo, tem esse problema de precisar manter sempre esses processos que já estão documentados, atualizados, né? As plataformas de mídia mudam, as regras mudam, enfim. Esse custo para a gente, esse custo-benefício para a gente, ele faz muito sentido, tá? Então, por isso que eu testei e agora eu investi aqui na contratação para poder documentar todos os nossos processos. Imagino eu que esse tipo de ferramenta pode servir, inclusive, para, vamos pensar assim, você está fazendo uma mentoria comigo, eu tenho hoje uma mentoria de inteligência artificial voltada para agências e afins, e você está fazendo uma mentoria comigo e eu libero acesso para você durante um ano a todos os meus documentos, a todos os meus fluxos, todos os meus playbooks dentro da agência. Então, já está tudo organizado, já está tudo documentado. E aí eu posso criar ali um time que chama-se mentorados e disponibilizar materiais específicos para esse time de mentorados. E acredito que o principal ponto que a gente tem aqui é o quê? É uma plataforma muito simples de ser utilizada. Então é basicamente um clique aqui em criar documento, e aí eu agora estou como colaborador aqui, né? Que eu cliquei lá, estou como colaborador aqui, então eu posso simplesmente criar um documento aqui que vai ser a rotina de X coisa de mídia paga. Rotina de X coisa de mídia paga. Então, é algo novo, surgiu hoje. Primeira vez que a gente vai fazer isso aqui na vida. Documento e processo. Avançou, é só disponibilizar isso aqui para o time depois, né? Então, é muito simples de não só o Eduardo documentar processo, mas o time dele também documentar processo e organizar. E o principal ponto, métricas sobre aprendizado. Não adianta você subir os conteúdos da sua agência lá no YouTube e falar assim, ó, tá aqui a playlist, fulano, para você aprender a usar o RD Station Marketing. Porque ele vai dar play, deu play e acabou. Ou não vai, e vai te falar que fez. Ou o principal, ele pode até fazer, só que você não vai ter nenhum dado. Você não vai saber onde ele teve dificuldade, o que funcionou, o que não funcionou. Quando revisar esse processo, você vai deletar um vídeo, subir outro vídeo no lugar, que avisar ele que você fez isso.
Então, por aqui, essa rotina ela acaba ficando mais automática, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu tomei a decisão aqui de utilizar a DocuFlows, embora seja uma plataforma nova, né? Deixei ali o WhatsApp para vocês lá no comecinho desse vídeo falando sobre isso. Embora seja uma plataforma nova, que mesmo assim ela conquistou, pelo menos aqui ela conquistou o coração, né, digamos assim, bem organizada, visualmente ela é muito, muito bacana, não é poluída, não é aquela assim Netflix da vida. Ah, tem a sua plataforma de educação e de processo como sendo a sua própria Netflix. Netflix é uma plataforma que é voltada para entretenimento. A sua plataforma de educação ser parecida com a Netflix, não necessariamente algo bom. Às vezes tem um ambiente que ele é limpo, livre de distração, é melhor do que você ter um ambiente onde você tem acesso a 350 mil coisas diferentes, né? Então, esses motivos me levaram a fazer a contratação por aqui da DocuFlows. Estou gostando bastante. Passei com vocês aqui uma visão geral da plataforma. Falamos também sobre custos. Na minha visão, no meu entendimento, vale bem a pena, desde o primeiro plano ali. Ah, mas eu trabalho sozinho, sou urgência, eu deveria contratar? Na minha opinião, sim. Porque é aí que você começa a ter problema. Por quê? Vai chegar uma hora que você não vai mais ter tempo na tua agenda. Aí o que você vai precisar fazer? Contratar alguém. E quando a gente é urgência, a gente normalmente pensa em contratar alguém quando? Quando o meu tempo acabou. Eu quero trabalhar 8 horas por dia. Estou trabalhando 5, 6. Pô, preciso começar a pensar em contratar alguém. 7, 8. Preciso contratar alguém. E aí o que você faz? Contrata. Aí essa pessoa fica trabalhando com você um dia, 2 dias, uma semana, um mês, só que você contratou ela para trabalhar com você 8 horas por dia, ela está trabalhando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque você não tem tempo para ir ali do lado dela e falar, ó, isso daqui eu faço assim, preciso que você faça, preciso que você não faça, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Se você tem uma plataforma em que todos os teus processos eles estão documentados, você consegue fazer isso de maneira muito mais simples, muito mais otimizada e consegue contratar alguém amanhã, dar o acesso, cadastrar a pessoa aqui e falar assim, ó, tá aqui, começa a fazer. E aí ela vai por conta própria, aprender a como fazer as coisas e no dia seguinte fala para você assim, Edu, já aprendi a fazer isso daqui. Qual que é o cliente que a gente vai trabalhar nesse formato? Então, é isso. Queria passar por essa apresentação aqui com vocês da ferramenta. Eu não conhecia, como eu falei para vocês, né? Imagino que você também pode ser que não conhecesse. E me fala depois se você gostou desse conteúdo, me procura em outras redes sociais, aqui mesmo no próprio YouTube, para a gente seguir conversando sobre esse tema. E não esquece, clica aqui para se inscrever, ativa as notificações aqui do canal. Tem conteúdo todo dia nesse ano de 2025. Abri ali um diário de bordo que não tem a ver necessariamente com isso que eu trouxe para cá, que é mais técnico. Ali é muito mais o CPF do que o CNPJ. Eu vou deixar o link também na descrição para você poder acompanhar. E se você quiser testar a DocuFlows, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Lembrando que é nova, não tem programa de afiliado, não tem nada disso. Então, quando você clicar ali, é um link puro para ir para dentro do site da ferramenta e conhecer mais. Beleza? Valeu e até mais.